A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para as famílias, a paz do Senhor Jesus para a minha família, a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes da palavra de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus por mais essa oportunidade, graças a Deus. Mais um dia o Senhor Deus tem nos acordado. Mais um dia o Senhor tem nos colocado de pé. Mais um dia o Senhor tem segurado em nossas mãos. Mais um dia o Senhor tem nos permitido viver. Por isso, na noite deste dia, eu venho aqui com gratidão diante do nosso Deus, louvando, exaltando o seu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Uma certa feita, um certo moço chegou diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e disse para ele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o nosso amado e bom Jesus disse para ele: porque você me chama de bom? Bom é Deus. Aleluia. Jesus cita os mandamentos para aquele jovem, né? Que ele deveria vender tudo que tinha e entregar aos pobres. Porém, aquele jovem disse: Senhor, todos os mandamentos que o Senhor me disse eu tenho guardado dentro da minha mocidade. E Jesus disse para ele: então vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e você terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele moço se entristece e sai, porque verdadeiramente ele amava os tesouros da terra. O seu coração estava aqui, nas coisas da terra. Mas eu quero me referir, quando ele diz que chama Jesus de bom, Jesus responde para ele dizendo que bom é Deus, né? E Deus é bom, por isso eu estou dizendo para você, Deus é bom, Ele é tão bom, que Ele tem deixado você viver, que Ele tem deixado a mim também viver. Então, a vida que há em nós, o ar que nós respiramos, é a bondade de Deus. São as oportunidades que o Senhor tem nos dado para cada dia nós melhorar os nossos atos, as nossas ações diante de Deus. Por isso, nesta noite, eu estou muito feliz por tudo quanto Deus tem feito em minha vida, por essa oportunidade de estar aqui uma vez mais para orar, para trazer uma reflexão da palavra de Deus. E uma coisa eu quero dizer para todos vós, que é tempo de alinhamento, é tempo de nós rever a nossa vida, rever os nossos conceitos. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Não só, meus irmãos, um dia, não só umas horas, não só quando nós estivermos na igreja, no templo, não. Em todo instante da nossa vida, precisamos viver uma vida vigilante, uma vida cuidadosa, uma vida de temor, uma vida de santidade, porque tem muitos vivendo uma vida de aparência. Tem muitos que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. Jesus falou desses, são os hipócritas, que têm uma aparência, sabe, meus irmãos, de que vivem, mas estão mortos. Quando olhamos por fora, algumas pessoas parecem ser justas, santas, mas são sepulcros caiados. Mas o Senhor nos conhece, por isso nós temos que olhar para Cristo e olhar para nós mesmos, porque tem muitos que julgam a vida dos outros, mas não olha para a sua vida. Tem um versículo da palavra de Deus que Jesus disse: por que você repara o argueiro que está no olho do teu irmão, sendo que você tem uma trave no teu olho? Então, antes de eu olhar para o pecado de alguém, de eu julgar alguém, eu não tenho que julgar a ninguém, porque o Senhor não me chamou como juiz. Mas eu tenho que ver como é que está a minha vida.
Por isso é tempo de eu olhar e de você olhar, de nós olharmos para Cristo. Olhar para Ele porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E depois olhar para nós mesmos, pedir perdão, nos arrepender de fato e de verdade. Deixar aquilo que não agrada a Deus. Limpar o nosso coração, porque somente os limpos de coração que vai ver a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero ler aqui uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Aleluia, que é o Salmo de número 24. Aleluia, para a nossa meditação. Aleluia, o tema do Salmo é o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Bendito seja Deus. Então o Salmo começa dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que no mundo habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aleluia! Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia, glória a Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus é a Massura Manalabaia, ela é gloriosa. Esse é um dos salmos de Davi. Esse salmo é um hino de exaltação à soberania de Deus sobre toda a terra, estabelecendo os registros para adoração genuína e celebrando a entrada do Rei da Glória. Aleluia, louvado seja Deus. Esse salmo declara que o Senhor é o dono de toda a terra. Aleluia, reafirmando seu papel como criador e sustentador. Isso estabelece que Deus não, aleluia, que Deus não pertence a um grupo exclusivo, mas Ele governa todas as nações. Quando olhamos para os acontecimentos, meus irmãos, neste ano, nos anos passados, que homens, que autoridades terrenas estão se declarando dono de nações, querendo terra, querendo tomar posse de nações para eles, pensando que são dono de alguma coisa. E aí, quando a gente lê a palavra, a gente vê de quem pertence a terra, de quem é a terra, quem criou a terra. Não foi homens mortais, não foi seres humanos mortais. Não, foi o Senhor Deus, o poderoso de Jacó. Alabaxura manalabaia. Um Deus tão grande que está sentado sobre esta terra que Ele criou. Ele está sentado sobre esse planeta. O profeta Isaías disse uma certa feita que o globo da terra é cadeira para Deus, porque Ele está sentado sobre o globo da terra. E o Salmo está nos dizendo: do Senhor é a terra
e a sua plenitude. E tem mais. Não é só a terra que é do Senhor, não, hein? Está dizendo também que aqueles que habitam neste mundo pertencem ao Senhor. Ei, a sua vida, a minha vida, a vida de todos os moradores deste planeta Terra pertence ao Senhor Deus. Alabaxura manalabaia. Tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor. Ele é quem governa esta terra. Tudo está no controle dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, tome cuidado com a sua vida. Aleluia, porque quem governa a nossa vida é o Senhor. Louvado seja Deus. Aqui também no verso desse salmo, no verso 3, está dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aleluia, porque para entrar nos céus não é de qualquer maneira. Não é. Há requisitos. Deus exige santidade. Deus exige compromisso. Não é de qualquer maneira. Temos que ter uma vida de pureza. Todos os dias nos arrependermos. Apartar daquilo que entristece o Espírito Santo. A palavra está dizendo: quem pode subir ao monte do Senhor? A resposta foca na integridade interior e exterior. Mão limpas, ação reta e coração puro. Aleluia! Temos que realmente tomar cuidado com as nossas ações, com aquilo que entra no nosso coração. Uma certa feita também, Jesus foi questionado dizendo: por que que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos? E Jesus disse: ei, o que entra não contamina o coração, mas é o que sai do coração. Por isso a Bíblia está dizendo aqui para nós que para entrar, para subir no monte do Senhor, para entrar nos céus, nós temos que ter mão limpa. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não empresta a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Glória a Jesus. A terra, o planeta Terra, não é prioridade humana, mas de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar pelo chefe de Estado, vamos orar. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis na terra. Tempos de batalhas. Aleluia, glória a Jesus. Por isso vamos orar. Vamos orar pelos chefes de Estado, vamos orar pelas autoridades em toda a terra. Porque o mundo está entrando numa fase muito difícil. Se o Senhor Deus não intervir, vai acontecer uma terceira guerra mundial. Nós não devemos temer a nada. Como servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, devemos só confiar no Senhor, viver uma vida de santidade, viver uma vida que agrada a Deus, com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, não confiando em nós mesmos, porque somos falhos, falhamos, pecamos, a nossa natureza adâmica, temos que crucificar ela todos os dias, porque nós sabemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Assim como o mundo está se preparando para receber o anticristo, nós devemos estar preparados e preparadas para ouvir o toque da última trombeta, porque
Jesus não demora a vir buscar a igreja. Por isso a palavra é limpo de mão e puro de coração. Santidade em toda a maneira de viver, santidade no olhar, santidade no falar, vigiando os pensamentos, vigiando o coração, porque o coração é enganoso. Por isso vamos buscar a misericórdia de Deus. Vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Como eu falei no início, olhando para Ele, olhando para Jesus, olhando para o alto e olhando para nós e revendo nossos conceitos, a nossa vida. Aleluia, e pedindo perdão ao Senhor para que Ele nos ajude a continuar diante dEle, pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque se somos salvos, se temos a esperança da vida eterna, é pela graça de Deus. É pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, a salvação. Mas também, para nós sermos salvos, nós temos que nos esforçar. Porque é bíblico que o reino de Deus é tomado à força. Jesus mesmo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, que é esforçai para entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita são poucos que entram por ela, mas a porta larga que conduz à perdição são muitos que entram. Por isso a palavra de Deus para nós nesse dia é essa. Medite nessa palavra e se esforce para que no grande dia você possa entrar no Monte Santo do Senhor, estar com Deus no dia do Senhor, no grande dia que já está muito perto, que possamos ouvir o Senhor chamando o nosso nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, na noite deste dia, meu Deus, por esta palavra que é a tua palavra, Senhor. Te louvando, Pai, por esta oportunidade, Senhor. É com temor e tremor, Deus, que eu entro na tua presença, te pedindo perdão dos meus pecados, Senhor, perdão das minhas falhas. Me limpa, Senhor. Como disse Davi, me lava com esope. Limpa o meu coração, Senhor. Purifica-me, Senhor, com o teu sangue. Perdoa meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que sou pecadora, mas também reconheço, Senhor, no poder que há no sangue de Jesus, que me limpa, que me purifica. Pai querido, porque somente os lavados, os redimidos, os que têm o coração limpo, Senhor, a mão limpa, Pai, Senhor, é que vai contemplar a tua santa face. Como está escrito na tua palavra, que somente os limpos de coração verão a Deus. Oh, meu Deus, eu imagino com a minha pequenez como deve ser lindo a tua face. Como deve ser lindo o teu olhar, Senhor. Para aqueles que um dia, Senhor, hão de contemplar a tua face adorada. A tua face deve ser muito linda. Senhor, uma certa feita, Senhor, diz que Moisés pediu para ver a tua face. E o Senhor disse que o homem neste corpo não pode contemplar a tua face, porque o Senhor é tão santo, tão santo, tão santo. E nós, como seres humanos, ainda que nós muitas das vezes buscamos, Senhor, Deus, viver uma vida de santidade, nós não conseguimos atingir a perfeição, porque nós estamos num corpo mortal, um corpo pecaminoso. Senhor, mas o Senhor nos prometeu através de Cristo que um dia, Senhor, assim como o Senhor é, o veremos.
mas não é de qualquer maneira. Nos ajude, nos transforme, nos dê força, Deus, para viver uma vida que te agrada, te amar, Senhor, e guardar a tua palavra, Senhor, em nossos corações. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe exatamente onde eu estou na tua presença. Pai, eu te apresento, Pai, a minha família. Eu te apresento, Senhor, cobre a minha família, Senhor, com o teu precioso sangue. Eu te apresento, Senhor, a família deste homem e desta mulher. Cobre com teu sangue as famílias. Senhor, cobre com teu sangue, Senhor, cada pessoa que vai orar comigo. Cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esta palavra de reflexão, meu Deus. Que a tua palavra, Senhor, que é martelo, alcance as vidas. Mesmo aqueles que têm um coração, Senhor, de incredulidade. Que ao ouvir esta palavra, venha, Senhor, ser gerada no coração dele. No coração dela, a fé genuína, Pai. A fé perfeita, a fé que não vacila. Como está escrito na tua palavra, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Alcance, Senhor, aquele que está fraco. Alcance aquele que está caído. Alcance aquele, Senhor, que está no lamaçal do pecado. A tua palavra, Senhor, alcança o mais perdido dos homens, a graça de Deus que abunda onde o pecado está abundando, a graça superabundou a graça de Deus. Alcance os perdidos, alcance, Senhor, os perdidos. Alcance os afastados, Senhor, da tua casa. Alcance aquele que já não ora, aquele que já não jejuma, aquele que já não lê a Bíblia, aquele que, Senhor, está, meu Pai, preso, Senhor, no lamaçal do pecado. Senhor, o pecado é uma algema, Deus, liberta. Ajude, Senhor, este homem, esta mulher a se levantar. Esse filho, Senhor, que se afastou. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro por cada vida, por cada pessoa, Pai, que vai ouvir esta oração. Que quando eles abrirem, Senhor, este áudio de oração, que a tua graça venha inundar os corações, que a tua presença venha a ser real em cada vida, e que toda algema do diabo venha a ser demolida, venha a ser quebrada as algemas que prendem as almas, que venha acontecer o teu extraordinário, que venha acontecer algo fenomenal, que os céus venham se movimentar onde chegar esta oração, e que as vidas venham ser livres, libertas, Senhor, para se renderem a Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu entrego cada vida no teu altar, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade. Pai, eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.